Eu costumo dizer que nós temos o pior congresso da história do Brasil, até agora. Por quê, pessoal? Porque os candidatos e alianças que estão se formando aí, a gente pode ter um congresso pior ainda. Isso contradiz o que o Tiririca dizia, né? Que o Tiririca falava, pior que tá, não fica. Fica, Tiririca, fica. Pode ficar pior, tá? Vamos começar com o André Marinho. O André Marinho, o pai dele é um político, o pai dele foi suplente do Flávio Bolsonaro. Eles chegaram a receber o Bolsonaro em casa para fazer campanha e tudo mais, deram maior força para a candidatura do Bolsonaro. E depois que o Bolsonaro foi eleito, eles não foram nem convidados para posse. E diz os bastidores, né, que o Bolsonaro ainda roubou a empregada dele, que é uma cozinheira que cozinhava muito bem, e o Bolsonaro acabou levando para ele. Ele não foi nem convidado para posse, esse Marinho. Sabe por quê? Porque o Carluxo, dizem que é o filho mais temperamental do Bolsonaro, segundo o Bebiano. O Carluxo é cheio de paranoia e coisinha na cabeça. É que a cabeça dele é muito grande, né? Tem espaço para muita paranoia. Ele cismou que o Marinho ia atrair o pai dele e ia atrair o Flávio, porque ele queria a vaga do Flávio, porque ele era suplente do Flávio. Tudo mentira. O Marinho não fez nenhum movimento sequer para prejudicar o Flávio, nenhum. Ele só era suplente dele. Se um dia ele deixasse o cargo, por algum motivo, ele assumia. Senão, ele não fez nada para que acontecesse isso. Mesmo assim, o Bolsonaro acreditava nessas paranoias do Carluxo, não convidou ele para posse e começou a tratar o cara mal, sabe? Deu um chega pra lá no cara. Aí, o Marinho, que é o filho dele, né? André Marinho, que também é um imitador, ele faz boas imitações. Ele chegou lá nos Estados Unidos a imitar o Trump durante as eleições, né? Enganou até uma jornalista brasileira que achou que ele era um americano. Make America Great Again, Make America Great Again. Deixa eu abrir um parênteses aqui, já que eu tô falando do Trump, pessoal. O Estreito de Hormuz foi fechado de novo, tá? Não dá pra falar dessa guerra de Israel. Fica um abre e fecha, um vai e volta. Toda hora, eu teria que fazer um vídeo a cada 5 minutos para atualizar, tá? Mas só para deixar claro, e aquela tarifa também que o Irã ia comprar, já postaram que seria de $1 pro barril, tá? Então as coisas vão mudando tão rápido que eu mal faço um vídeo e já tem outras novidades. Mas só para citar, tá? O André Marinho também trabalhou no Pânico, aquele programa do Emílio Zurita. E lá ele era um dos poucas vozes, né, que apesar de ser de direita, que não era bolsonarista. Então ele sempre fazia uns comentários contrários, tal, que é uma tática da Jovem Pan. A Jovem Pan, todos os programas eles faziam assim, eles colocavam um bando de bolsonaristas, um não bolsonarista, e um detalhe, não é de esquerda, sempre é um não bolsonarista, mas também de direita, para fazer críticas suaves ao Bolsonaro, para depois dizer, não, a Jovem Pan tem pluralidade de opiniões, nós temos pessoas de todos os aspectos políticos comentando. Que é mentira, geralmente era sempre um de direita e os outros não deixavam ele falar. A Amanda Klein, coitada, ela sofria no programa dela, era interrompida toda hora, ofendida. Aquele grosseiro lá do Ricardo Salles mandava ela calar a boca, interrompia ela direto, sabe? Um cara bem baixo nível, sabe? Escroto. E era em todos os programas. Naquele outro programinha tinha o Joel Pinheiro, né? Que fazia ele meio um contraponto. O Adrilles sempre interrompendo, falando que era mentira, com grosserias. Não deixava o cara falar. Olha, o Bolsonaro errou nesse ponto aqui. É mentira! É mentira! Nunca deixava ninguém falar. Parecia um histérico, né? E o André Marinho fazia esse papel no Pânico. Teve até uma briga dele com o Tomé Abduche, que o Tomé Abduche é bolsonarista roxo. Ele estava lá na frente dos quartéis tomando chuva, né? Quem não lembra daquela foto dele com a capa de chuva assim, ó, com a carinha de bunda, enquanto o Bolsonaro estava lá curtindo a Copa no Catar. E ele partiu para cima do André Marinho, quase que ele apanhou ainda, que ele caiu, assim, ele é compridão, magrelo, ele parecia aqueles bichinhos varapau, sabe? Como é que chama? É tipo louva-a-Deus. Parecia um louva-a-Deus assim gigante sendo segurado. E o próprio Marinho chegou a perguntar para o Bolsonaro no programa se rachador devia ir para a cadeia, o que irritou profundamente o Bolsonaro. Aí o Adrilles foi se meter fazendo um puta escândalo, né? Eu não sei como é que uma emissora de TV leva um cara desse para uma emissora. E o Bolsonaro acabou interrompendo a entrevista. Ele fez uma pergunta genial. Ele falou assim, Bolsonaro, nosso medo é que o PT volte. Que vai indicar para o Supremo cargo sem ser por ter passado pela lista tríplice, vai comprar o Congresso, vai fazer barganha com os deputados, etc. Que era tudo que o Bolsonaro estava fazendo. Mas ele falou que era do PT para dar uma indireta no Bolsonaro. Aí falou, e rachadinha, presidente? Rachador deve ir para a cadeia? Bolsonaro ficou puto. Ô Marinho, você sabe que eu sou presidente da República, eu só respondo pelos meus atos, tá ok? O que o Bolsonaro quis dizer com essa resposta dele? Que ele sabe que é do filho dele que ele estava falando. Você vê, o cara é tão burro que ele mesmo admitiu publicamente que o filho dele faz rachadinha, porque a pergunta foi genérica. Você acha que rachador deve ir para a cadeia? Ele já tomou as dores para si. Já ficou na defensiva. Eu sou o presidente, eu respondo só pelos meus atos. Dando a entender que não responde pelos atos do filho. Você vê como ele é burro, né? Aí agora o André Marinho fez uma aliança com o Flávio Bolsonaro.
Ele vai apoiar a candidatura do Flávio. Eu não sei se ele vai ser candidato a alguma coisa, mas parece que sim. E os dois agora estão juntinhos que nem o encarne. Depois que o Bolsonaro humilhou ele, o pai dele, a família dele. Nesse mesmo programa Pânico, o Bolsonaro falou isso. O seu pai é suplente do Flávio, tá ok? E tá doido pra pegar a cadeira dele. E agora ele vai lá e se alia ao Flávio Bolsonaro. Dá uma olhadinha pra vocês verem que não é mentira mesmo. Fala pessoal, André Maria aqui. Estou com o nosso futuro presidente, Flávio Bolsonaro. Estivemos juntos em 2018, a gente viu o Brasil pulsando, verde e amarelo. Estamos juntos aí para reeditar essa missão. A tua gravata está bem parecida já com as coisas do Brasil aí. Estamos aqui pensando no nosso país, olhando para frente. É muito importante essa unidade nesse momento, porque a gente tem um adversário do Brasil, sem empurrando, que é o atual governo, que está fazendo tanto mal, que é violência por tudo quanto é lado, é imposto, é perseguição política, tudo os serviços públicos muito ruins, e mais do Brasil lá fora, então nem se fala, né, André? Então, assim, vamos lá, gente, vamos estar junto aqui pelo nosso país, André. Vamos olhar pra frente, tá? É o que interessa. Equilíbrio, força. Bora. Brasil, vamos que vamos. Que vergonha, hein, Marinho? Sua família foi exposta, foi humilhada, foi pisada pelos Bolsonaros. Tentaram colocar em vocês a pecha de traidores. Toda humilhação que ele fez, nem pra posse vocês foram convidados. E agora você vai apoiar o Flávio Bolsonaro. Quase brigou lá com o Tomé Abduche, lá, que parecia um grilo gigante histérico lá atacando você. Teve essa humilhação, Bolsonaro falando na sua cara que seu pai queria um carguinho, queria tomar o lugar do Flávio, que não é verdade. E agora você se alia ao Flávio. Rapaz, ser político deve ser bom, né? Tudo por um carguinho, né? Agora nós temos também a Sofia Barclay, né? A trans de direita. Você lembra que o último vídeo que eu fiz sobre ela, que ela foi expulsa do Partido Novo? O Partido Novo não aceitou ela no partido, porque falou que isso vai contra os princípios do partido. Ou seja, ela é uma mulher trans, mas ela quer ser aceita por um aspecto político que odeia a mulher trans. É o mesmo que um judeu se filiar ao partido nazista, ou um negro entrar na Ku Klux Klan. Não faz sentido, entendeu? Porque esses bolsonaristas, eles vivem atacando mulheres trans e fazendo projetos de leis contra trans. O Chupetinha chegou a colocar aquela peruca loira, falou que era Nicole. Se bem que ali eu acho que era um alter ego dele, né? Ali eu acho que devia ter um fundo de verdade. E começou a criar um projeto por dia contra mulheres trans. O Brasil tem problema de violência, crime organizado, moradores de rua, lixo nas cidades urbanas, desemprego em vários lugares, problemas de saúde, enfim, o Brasil tem um leque de problemas. E a preocupação deles qual que é? Resolver esses problemas para melhorar a vida do brasileiro? Não, a preocupação deles é a mulher trans, que são menos de 2% das mulheres do Brasil. Eu costumo dizer que tem gente que vai nascer, viver e morrer e nunca vai ver uma mulher trans na vida. Ainda mais quem é de cidade pequena. Até porque quando surge uma mulher trans em cidade pequena, a tendência é ir para uma cidade grande para tentar algum emprego e muitas vezes acaba caindo na vida porque não consegue emprego. Então tem gente que nunca vai ver uma mulher trans na vida inteira. Mas eles transformaram isso no maior problema do Brasil. E mesmo assim, essa Sofia Barclay, ela é crítica da Erika Hilton e é candidata pela direita. Hoje ela se filiou ao PL do Valdemar. O que já causou um puta mal-estar, porque no passado ela já teve treta com o Flávio, inclusive judicial. Ela disse uma vez no podcast que o Flávio ficou com a amiga dela, que o Flávio tentou ficar com ela primeiro, ela não quis, aí ele ficou com a amiga dela que também é trans. O Renan Bolsonaro estava lá e ele veio até mim, né, e tentou ficar comigo à força e eu neguei, tá, gente? Mesmo que eu estava meio sóbria, eu neguei. Primeiro, que eu não sou fã desse cara. Segundo, ele é filho de um cara que é contra a minha existência porque eu sou uma mulher trans. E terceiro, eu não sou brinquedinho sexual de ninguém. É isso. Aí o Flávio entrou com um processo contra ela, fez uma queixa-crime, tudo bonitinho. Depois de aproximadamente um ano, ela se retratou publicamente, falou que não era verdade, pediu desculpas. E agora quer entrar no mesmo partido do Flávio, que é no desafeto dela. Ela vai fazer o quê? Pedir voto pro Flávio, para presidente? Sendo que no vídeo ela falou claramente: eu jamais ficaria com alguém como o Flávio, eu tenho nojo dele, do que a família dele representa. E agora, Sofia, você vai pedir voto pro Flávio? E quando o Flávio e os bolsonaristas começar a fazer mais projetos contra mulheres trans, que é o maior problema do Brasil na cabeça deles, você vai votar a favor desses projetos? Porque uma vez filiado ao partido, você vai ter que seguir a orientação partidária, senão você pode ser até punida por isso. E aí, vai votar nos projetos? A partir de hoje está proibido mulher trans sair na rua antes das 17 horas. Não, 17 é muito cedo. Antes das 19 horas. A mulher trans só pode sair na rua a partir das 19 horas. 7 horas da noite. Você aprovaria? Porque se eles pudessem, eles faziam isso. Inclusive teve uma época no Brasil que algumas cidades eram assim, sabia?
mulheres da vida, né, que é o que tinha naquela época, elas não podiam sair em público durante o dia em algumas cidades, só à noite. Vai, Sofia, vai, aprova esses projetinhos aí, vai ser muito bom. Daqui a pouco nem você vai poder atuar na Câmara por causa deles. Daqui a pouco eles criam um projeto, mulher trans não pode ser parlamentar. Aí eu quero ver. Você vai votar a favor? Oswaldo Eustáquio, aquele blogueirinho que fazia parte daquela turminha da Sarah Winter, os 300, lembra? Castochinha lá em Brasília. Mito! É o mito Bolsonaro! Que criaram um gabinete paralelo, né, um gabinete do ódio, para atacar ministros e autoridades e rivais do Bolsonaro. Eles tinham até armas que foi encontrada no gabinete, nessa sala que eles tinham. Inclusive teve um cara que falou que não na Jovem Pan, aí o outro falou não, foi encontrado armas lá também. E eles falavam até em as filhas de ministro do STF. Pois é. E Oswaldo Eustáquio era o blogueirinho dessa época, bolsonarista, que cobria tudo isso, passava pano para essa milícia digital e atacava o Supremo, porque ele fazia parte desse grupo. Aí depois que ele foi parar nos inquéritos, ele fugiu do Brasil. Aí ele chegou, ele chegou a ser preso por um tempo. Ele inventou que ficou tetraplégico na prisão. Olha que cara mentiroso. Ele andava só de cadeira de roda. Depois perceberam que ele movia as pernas sem querer. Então ele não ficou tetraplégico, porque ele teve uma queda lá na prisão e inventou essa história. Aí, depois que ele inventou que ficou tetraplégico, aí quando teve aquele negócio lá do 8 de janeiro, ele chamou as pessoas para ir lá no 8 de janeiro. E depois foi ele, aquele cara do Hipócrita, do canal Hipócritas, fugiu para o Paraguai. Depois que eles viram que o Paraguai ia prender eles, que prendeu o cara do canal Hipócritas, eu já tenho um vídeo sobre ele fugiu para a Espanha. E lá na Espanha, a Espanha não quer extraditar ele. Então ele fica lá de boa, bancando machão, usa as redes sociais da filha dele. Depois o Xandão proibiu, também mandou retirar as redes sociais dela, ficou falando que é perseguição, censura, que ele é um jornalista, um blogueirinho mentiroso. Ele é da mesma época do Alan dos Santos, o Gengivão, que também fugiu para os Estados Unidos quando viu que a casa ia cair. Inclusive o Gengivão, saiu um vídeo hoje do Lacombe, né, o jornalista, que eles tinham um projeto junto, né, chamado Timeline. E o Lacombe não está mais nesse projeto, né. Aí ele falou que o Alan ficou com tudo que é dele, ficou com 13 câmeras, ficou com imóveis, com mesinha, com carpete, o Alan limpou tudo. Você vê como esse pessoal bolsonarista é tudo honesto, né. Depois falam do Lula. E o Lula? E o PT? E o Lula? Sendo que do bolsonarismo não salva um. E agora o Oswaldo Eustáquio é candidato a deputado, mesmo estando foragido da justiça, porque já tem mandado de prisão contra ele. Ele mora em outro país, que é a Espanha, e mesmo assim ele quer ser candidato a deputado. Como, pessoal? Como? Ele não está nem no Brasil, acho que ele não pode nem se candidatar. Fora que a lei da ficha limpa proíbe, né, quem tem condenação de ser candidato. Mas o cara é completamente louco, ele quer ser candidato, é tudo para ganhar um carguinho e mamar. Pelo amor de Deus, né, pessoal? A Zambelli também, vai lá, o filho dela e eu acho que a mãe dela, se eu não estou enganado, vão ser candidatos a deputado. Vão tentar usar o nome da mãe para ganhar uma vaguinha e um carguinho. Foi o mesmo que o Gabriel Monteiro fez, o garoto Pachoca lá. Ele elegeu o irmão, não, a irmã e o pai como deputado federal. Ou seja, é uma zona esse Brasil, né? E sabe quem mais vai ser candidata também esse ano? A deputada federal? Anísia Yamaguchi. Aquela doutora que queria mudar a bula de um remédio porque ela achava que curava cloroquina. Quer dizer que é só mudar a bula que o remédio vai fazer efeito. Então eu posso pegar uma aspirina aqui em casa, eu digito a bula no computador e eu mudo. Aspirina cura, sei lá, câncer. Pum, vai curar alguém que tem câncer? Não, porque o efeito da aspirina é meramente analgésico. Talvez um pouco antifebril, né? Mas ela não tem efeito anticancerígeno. Mas é isso que ela queria fazer, ela queria mudar a bula do remédio. Na época o Mandetta era ministro, ele falou, não, isso aqui não existe isso de mudar a bula do remédio. O remédio não tem eficácia contra vírus. Ele não é um antiviral. O coronavírus é um vírus. Para combater um vírus, você tem que ter um antiviral, de preferência um antiviral específico para combater aquele vírus específico. Mas ela queria mudar a bula da cloroquina para poder fazer as pessoas tomar achando que iam se curar da Covid. Só se fosse pelo efeito placebo, nocebo ou psicológico. E mesmo assim iam ser muitos poucos casos. Depois falam que todo oriental é inteligente, né? Vocês já ouviram falar de Kim Kataguiri? Doutora Anísia Yamaguchi? É, pessoal, esse é um estereótipo falso. Nem todo oriental é inteligente, tá? Você vê o nível de uma doutora que é médica. Na CPI ela não soube nem responder o que era um vírus. Que tinha um médico lá, não lembro se era o Otto, alguma coisa assim, que era um deputado que é médico, e ele perguntou para ela, o que é um vírus? Ela não soube responder. E é médica. Um vírus é um material genético, tá? Para quem não sabe. Então são esses os candidatos aí pro ano que vem, pessoal. Fora o Jair Renan, que vai ser candidato a deputado federal por Santa Catarina.
Vai, catarinenses, vota nele, vota. Não fez nada como vereador por Santa Catarina e não vai fazer nada como deputado. Só vai ficar lá na Câmara fazendo aqueles discursos belíssimos. Olha, tem duas pessoas que eu admiro no Brasil pela retórica e pelo discurso. É o Mário Persona, né? Que eu acho que ele fala muito bem. Eu já falei que eu sou fã dele. Se ele fizer uma palestra de 2 horas, eu pago para assistir, porque ele é inteligentíssimo. E a outra é o Jair Renan. O Mário Persona fala: filosofia é a arte de olhar para dentro de si, porque os filósofos gregos já refletiam sobre isso. Esse é o Mário Persona. Jair Renan, outro grande filósofo da nossa era. Vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me engolir. Não, meu assessor já me engoliu, mas vocês vão ter que me engolir de outro jeito. Meu assessor me engoliu, foi culpa do PT. Eu dei pra ele porque é culpa do PT. Mas vocês vão ter que me engolir. Pode ser de outro jeito também. Que retórica maravilhosa, belíssima, bravo. Eu vou mudar meu título pra Santa Catarina, tá? Vou mudar pra Santa Catarina só pra votar no Jair Renan. Sabe, eu acho que ele é o político mais brilhante desse Brasil. Depois esse pessoal fala em meritocracia, né, pessoal? O cara não sabe nem falar o beabá, mas só porque tem o sobrenome Bolsonaro, ele conseguiu ser vereador e pode tentar ser deputado. Isso é meritocracia, é mérito. Será que tem alguém famoso com o meu nome? Meu nome é Gomes. Tem o Ciro Gomes. Mas o Ciro Gomes é meio esquentadinho, acho que não ia dar certo, não. Eu também sou um pouco esquentado, a gente ia sair na porrada. Mas veja bem, Ronaldo, não é bem assim, meu filho, não sei o quê. Vai que nós temos origem na mesma família, né? Mas o Ciro Gomes é Ciro Ferreira Gomes, né? Ele tem um outro sobrenome no meio, assim como eu tenho outro no final. Mas pertencemos ao mesmo ramo da família Gomes, né? Aí, Ciro, não vou falar que nós estamos juntos, porque agora você está junto dos Bolsonaros também, né, Ciro Gomes? Lamentável, né, pessoal? E o Guto Zacarias, não sei se ele ainda vai continuar sendo candidato, né? Mas até o momento ele é. Não sei o que o MBL vai fazer, estão aí passando pano para ele. O Danilo e o André Guedes virou uma figura patética, né, pessoal? Ele faz um desenho para criticar o Guto, ele faz poucos segundos do Guto e o resto todo é sobre o Nando Moura. Aí ele perguntou assim: estão falando que eu estou passando pano pro Gutinho. Vocês acham que eu estou passando pano? Todo mundo que segue ele falou: passou. Só eu que não respondi, que eu fui bloqueado por ele, mas é um passador de pano mesmo, né? Virou apaixonado por político, né? Ele e o Danilo Gentili. Nesse ponto eu concordo em parte com o Nando Moura, tá? Porque haja bajulação. O Danilo Gentili fez uma crítica naquele jornal que ele escreve, não a imprensa, onde ele praticamente ele só beneficia o cara. Não, porque ele errou, que pegou mal, que não sei o que, velho, mas eu espero que você não aborte de ser um bom pai para sua filha. Então, pessoal, esse ano nós vamos ter esses nomes aí, tá? E só para lembrar também, o Cabo Daciolo vai ser candidato a presidente, tá? Eu não vejo a hora de começar os debates. Quero ver o Cabo Daciolo lá de novo. Glória a Deus! Esses debates vão pegar fogo esse ano, tá, pessoal? Então, já viram, né? Só porcaria para tentar chegar no Congresso. Votem em políticos de esquerda, pessoal, que tenham pautas e projetos, tá? Não votem nessas porcarias não, tá? É trans maluca que quer fazer parte de um partido que odeia trans. É o outro maluquinho lá que já fingia até que era tetraplégico, sabe? André Marinho, que decepção, hein, André Marinho? Agora juntinho com Flávio. Pessoal, pensem bem, não votem nesses políticos não, tá? Votem em candidatos que tenham proposta para mudar a realidade do Brasil, fazer o Brasil se desenvolver e crescer. De preferência de esquerda, tá bom? Quem gostou do vídeo, pessoal, já sabe o que eu falo sempre. Dá um like, atualiza a página, porque o YouTube tem removido likes e inscrição. Considerem estar nas listas de aviso, que eu tenho o WhatsApp, Telegram. Tem um grupo lá também no WhatsApp, tá? A gente participa sempre. Quem quiser colaborar com o canal tem QR Code, tem Pix na descrição, tá? Quem quiser pode compartilhar o vídeo também, que ajuda, e deixa um comentário, o comentário dá engajamento. Muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui. Até a próxima.